Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 1º de março. O tempo passa muito rápido e aí já estamos no mês de março, de novo. E eu gostaria de ler com vocês então em Judas, verso 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único e dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas é um livro muito pequeno, né, que é o penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse. E é um livro muito pequeno, escrito por Judas, um certo irmão de Tiago. E muitos pensam que Judas e Tiago são irmãos do Cristo. Esse texto é um texto muito importante e também difícil, porque ele mostra uma certa realidade que às vezes a gente tenta esquecer, colocar de lado. Que muitas pessoas se introduzem no meio daqueles que se dizem discípulos de Cristo simplesmente para bagunçar a situação. Eles transformam a graça de Deus em dissolução, em coisa impura. É como se você pegasse uma pérola preciosa e jogasse na lama. Jesus disse, não deem pérolas aos porcos. Ou seja, não serve para nada. O que o porco vai fazer com a pérola? E, aliás, para o judeu, o porco era um animal impuro. E jogar uma pérola preciosa a um animal impuro, né? Seria essa, eu creio, a parábola aqui, no ensinamento do Cristo. Mas também no próprio texto está dizendo que o porco não sabe, não quer pérola, ele quer comida. Então ele vai devorar a sua mão, inclusive, se você der uma pérola para ele. E eu gosto de dizer que Deus não dá pérola aos porcos. Ou seja, a graça de Deus é sublime demais. E quando você não entende a preciosidade dessa graça, isso é muito prejudicial para você mesmo. Cada pessoa que não reconhece a graça de Deus como presente, está semeando confusão, tempestade, perdição na sua própria vida. A importância de aceitarmos, de recebermos essa graça com gratidão em nossos corações, de entendermos a importância desta graça. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins e suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Palavras de Paulo em 1 Timóteo 6, 3-5. Palavra forte também, não é mesmo? Para esse início de mês e quase ainda início de ano. O verso 4 é muito interessante quando ele diz, é soberbo e nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavras. Quando você nega a graça de Deus, tudo que a gente tem para fazer, quando a gente nega essa graça, é que a gente vive de contenda, provocando contenda, invejas, porfias, blasfêmias. Por quê? Porque não consideramos como preciosa a graça de Deus. A graça de Deus é um tesouro. E uma coisa importante que não podemos esquecer é que a gente colhe tudo aquilo que planta. Você plantou, você colhe. Plantou trigo, não vai colher amendoim, não é mesmo? Tem um pé de maçã em casa, não vai querer conseguir manga. Aqui não dá manga de jeito nenhum. A gente até planta manga, coloca dentro do vaso, dentro de casa, colocou do lado de fora, bumba, morre. Assim começou a esfriar, morre. Então não tem como. Não adianta plantar manga aqui. Tem que plantar maçã, pera, uva, cereja, essas coisas. Essas frutas, que são deliciosas também. Então, seguinte, se você considera a graça como uma pérola, você vai ter pérola na sua vida. Mas se você despreza a graça de Deus, por causa da soberba, é o grande problema nosso aqui, né? Do ser humano é a soberba. Inclusive, o que Deus fez com esse ego nosso? Colocou na cruz de Cristo, minha gente. O único lugar do ego é na cruz de Cristo.
João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus já nos deu esse presente maravilhoso que é seu filho, por que a gente vai procurar podridão, procurar outra coisa? Ele nos deu uma pérola, e aqui está a pérola, caminho, verdade e vida, Jesus Cristo. Você quer pérola mais preciosa do que essa? Pode querer, mas não existe, você não vai encontrar. Você vai passar a vida toda frustrado, frustrada, porque você não acolheu a pérola que Deus mandou da vida eterna. Ah, Jerusalém, de Jesus chorando quando ele entra em Jerusalém pela última vez. Que pena que você não reconheceu aquele que te foi enviado. Estou parafraseando. Que pena que você perdeu essa oportunidade. Não perca a oportunidade de conhecer profundamente a graça de Deus. Mateus 24, 4 e 5 é o nosso último texto. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Seja esperto, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pode até ler a Bíblia, falar em línguas, até curar. Se negar a preciosidade da graça de Deus, fuja. E o problema é o seguinte, se vem o cara falando no nome de Satanás, você já fugiu. O problema é quando eles vêm falando no nome de Cristo, não é? Se enriquecendo, utilizando a graça de Deus. Fuja desse tipo de coisa. Fuja. Aproxima-se daqueles que têm como preciosa a graça de Deus. Que Deus te abençoe.